Boa noite, seja bem-vindo ao programa Hora de Negócios. Como já sabe, o programa este que tem o objetivo de trazer diversas informações relacionadas com negócios, bem como proporcionar-lhe diversos investidores para os seus projetos, se tem uma empresa ou se tem um projeto em papel. Portanto, envie para o e-mail que está a passar na sua tela, onde posteriormente iremos analisar. E estarás aqui no programa Hora de Negócios, frente a frente com o Clube de Investidores. Só quero informar que na próxima, no próximo mês, já vamos apresentar o painel que vai compor o Clube de Investidores, que é composto de empresários moçambicanos que estão engajados e querem investir no seu sonho, investir nos seus projetos, ou mesmo investir na sua empresa em troca de participação. Portanto, fique sempre ligado, fique atento para que essas oportunidades não lhe passem. Hoje, como já vínhamos falando nas edições anteriores, prometemos, assim, trazer partidos políticos com assentos na Assembleia da República para falarmos sobre o papel, ou seja, as ações que esses partidos estão a fazer para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional. E no nosso estúdio temos hoje a bancada parlamentar da Frelimo, da Renamo e da MDM. Portanto, muito boa noite, saúdo aqui a todo o painel, sejam todos bem-vindos. Muito certo, começamos mesmo com a bancada da Frelimo, o Pedro Gueliche, desculpa. O que o Partido Frelimo está a fazer para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional, como partido? Sim. Bom, obrigado. Eu sou Pedro Gueliche, não sou parlamentar, mas eu sou da Frelimo. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite para estar aqui e partilhar a visão que representa a Frelimo nesta componente da juventude e do empreendedorismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por clarificar que no contexto da reengenharia do Estado, no contexto das reformas da administração pública e que, como deve saber, o objetivo central da reforma da administração pública é a diminuição do tamanho do Estado, sob o ponto de vista de extensão dos serviços prestados diretamente pelo Estado, isso para poder atingir um objetivo de maior eficiência. Significa dizer que o Estado, com a aprovação da Constituição de 1990, nós inauguramos o multipartidarismo, mas sobretudo no contexto da economia, nós saímos de um modelo de economia centralmente planificado para uma economia de mercado. Dentro desse contexto, foi necessário, já desde essa altura, um estímulo direcionado ao setor privado, porque o Estado não podia mais continuar provedor de todos os bens e serviços, e foi dentro deste contexto que nós
experimentamos os primeiros modelos de nacionalização, de privatização, desculpa. Tivemos a emergência dos primeiros atores do setor privado mais claramente assumidos, mas os desafios impostos pela economia global têm vindo a fazer com que as nossas empresas devem ganhar relevância não só no contexto nacional, mas devem também buscar relevância ao nível regional, e é também perspectiva da Frelimo conseguir projetar atores, empreendedores nacionais à escala internacional. Dentro deste contexto, aquilo que representa a visão da Frelimo no contexto deste novo ciclo de governação é que, reconhecendo que o Estado não pode empregar toda a gente, é necessário criar condições para que o setor privado esteja cada vez mais robusto, e isso há de ser então materializado através de financiamento para o robustecimento de pequenas e médias empresas, que é a partir daí que vamos ter certamente a cobertura de um maior número de cidadãos moçambicanos, e dentro deste contexto, através da Secretaria de Juventude e Emprego, que é dentro deste novo ciclo de governação, a forma como o governo melhor entendeu estruturar a sua visão para implementação com sucesso durante estes 5 anos. Muito bem. A mesma questão vai para o Mohamed Yassin, que representa o partido Renamo. O que a Renamo, como partido, está a fazer para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional? Muito obrigado pela oportunidade de cumprimentar a si, os colegas do painel e quem nos vê e ouve de casa. Uma questão que é importante analisar é que num país como o nosso, a possibilidade e capacidade dos partidos que não estão a governar o país poderem ter uma atividade que seja visível, seja no empreendedorismo, seja na criação de oportunidades daqui e para ali, é um bocadinho nula ou difícil. Temos a vantagem, de certa forma, de ter na Renamo a coordenação de alguns municípios, e que são estas as únicas formas reais na qual o partido pode apresentar ideias fazíveis do ponto de vista de criar mecanismos de termos mais empreendedores a nível nacional. Agora, a outra questão que é de extrema relevância é as políticas que são debatidas a nível do Parlamento, que algumas delas entendemos nós que faríamos melhor. Entre elas, acho que o colega do painel mencionou, a Renamo é da opinião que algumas delas falham porque são mal concebidas até para o próprio empreendedor. Dou-lhe um exemplo concreto, é que nós temos em Moçambique a possibilidade de alguém se ingrar como empreendedor tem que estar ligado ou dependente, de certa forma, a um certo partido, o que significa que logo a priori não tem a total liberdade. Esta não seria ou não é a visão que a Renamo tem. É que partimos do princípio que o Estado deve deixar de ser o centralizador das oportunidades de negócio e o Estado deve servir como uma fonte de serviços, meramente isso. O que, com certa infelicidade, não é o que acontece hoje em dia. Então, a visão que nós teríamos se estivéssemos a governar, que é o país que não é o que acontece, seria o contrário das políticas das políticas liberais que estão a ser trazidas hoje em dia pelo partido que está no poder. A outra questão é que, sendo a Renamo um partido de direita, estaríamos mais virados para oportunidades que criam emprego, oportunidades que têm também a geração de recursos em massa. Estaremos ligados para atividades que criam maior oportunidade
ou seja, estaríamos ligados a atividades que são de benefício do maior número de cidadãos, saindo um bocadinho do individualismo, apesar, ou por mais que sejam atividades criadas a nível individual, mas cujo benefício fosse de massa. A outra questão também que eu penso que é importante aqui trazer é que o empreendedor moçambicano, com as políticas atuais, não é acarinhado. As taxas que são cobradas ao empreendedor não são taxas justas. Ou não são taxas que podem aliciar mais pessoas a entrar para o empreendedorismo. O investidor que vem de fora para Moçambique sofre tamanha burocracia. E é uma burocracia sistémica. Com a Renamo, estas seriam dificuldades que logo a priori nós iríamos retirá-las, iríamos reduzir a taxa do imposto cobrado, apesar de que já houve no passado uma tentativa por parte dos partidos da oposição de avançar com a redução da taxa, por exemplo, do IVA para 13,5%, entendemos que, não estando a governar, estaríamos exatamente a fazer isso. E como disse no princípio, é muito difícil termos iniciativas reais aqui neste país, com o sistema de governação que a gente tem, para empreendedores que se possam identificar com partidos da oposição. Quer dizer, é na verdade uma situação difícil de se conviver e provavelmente até de ter as portas encerradas. Por isso temos o Parlamento, que podem ser propostas essas políticas, essa revisão de política de investimentos e tudo isso. Porque é que a Renamo não pode usar esta plataforma para mostrar, não é, que a forma como a Frelimo está a governar, se calhar não era correta? Mas estas são é a única plataforma pública, inclusiva, que um partido de oposição pode fazer passar a sua voz. O que não quer dizer que se assume como dado a posição tomada por um partido da oposição. Se for a ver, posso lhe dizer que, quando parlamentar, várias vezes debatemos as políticas que eram trazidas nos grupos de trabalho ou nas comissões de trabalho. O problema é o que se vota no final em relação a esta mesma questão. Sendo os partidos da oposição em minoria, dificilmente podem fazer passar uma proposta de lei. Muito bem. Silvério, Juana, também faço a mesma questão. O que a Renamo o que a MDM está a fazer para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional? Temos lá vários jovens que têm lá ideias brilhantes, que têm lá, alguns até já criaram suas empresas, mas não conseguem dar passos subsequentes por causa mesmo de financiamentos e das políticas em si. O que o MDM está a fazer? Boa noite aos todos os prestadores, eu os cumprimento aí em casa com muito carinho, boa noite. E quero também cumprimentar os colegas do painel, aqui o boa noite, o moderador. Olha, eu me sinto privilegiado poder falar deste tema, porque é um tema central para aquilo que seria ou é uma governação do MDM enquanto partido liberal. Porque ao contrário do que acontece com outros partidos que querem, portanto, empreendedorismo, porque o Estado não é capaz de fazer, nós temos uma lógica completamente contrária, que é livres e proprietários, ou seja, a iniciativa do desenvolvimento econômico deve ser iniciativa dos indivíduos, das pessoas concretas. O Estado tem que aparecer como, portanto, para fazer aquilo que os indivíduos não podem fazer, como suplente. Portanto, a iniciativa de desenvolvimento econômico, a iniciativa de execução, de fazer o país andar, tem que ser iniciativa privada. Esta que é a nossa política, por isso que nós dissemos claramente livres e proprietários. Portanto, a ideia da liberdade é constitutiva daquilo que é o partido, o MDM. E esta ideia de liberdade, nós achamos que a liberdade só pode ser vivida plenamente
se formos proprietários, se cada um puder desenvolver as suas ideias, se cada um puder pagar as suas contas, se cada um puder criar, fazer aquilo que lhe vem na alma. Portanto, esta é que é a nossa ideia central, livres e proprietários, e a iniciativa individual tem que ser a base do desenvolvimento econômico, mas isto implica prover a esta população meios e condições. Você sabe muito bem que a empresa, num contexto capitalista, aqui chama-se empresa capitalista, no sentido que, para você desenvolver as suas ideias, para você ser proprietário, é preciso que tenha capital, não é? E sendo um país que praticamente está a iniciar, está a dar os seus passos, para nós o fundamental é que o Estado, neste caso, tem que criar condições para que as pessoas possam ter acesso ao dinheiro, acesso ao capital, porque é o capital que é, na verdade, o dinheiro é que é a expressão concreta das ideias. Portanto, você tem uma ideia, tem um plano de atividade num setor, mas é preciso expressar essa sua ideia através do orçamento. Ora, o orçamento implica dinheiro. Isso implica o quê? Implica que tem que haver uma banca aberta, tem que ser uma banca competitiva, uma banca com taxas de juros não proibitivas. Não vais fazer claramente nenhuma empresa com uma taxa de crédito de 30%, de 27%, de 20%. Portanto, todos os países que desenvolvem, o custo do dinheiro é que é fundamental. Eles têm lá a taxa de 3%, de 2%, e tem várias iniciativas através dos bancos centrais, em articulação com a banca comercial, para disponibilizar dinheiro a um preço justo, a um preço que efetivamente permite que a pessoa possa gerar rendimento. É evidente, também estamos a falar do IPC, ou seja, o imposto para pessoas coletivas, também tem de permitir que se possa rentabilizar. Ora, se tu tens, como acontece, um dinheiro que é 30%, tem um IPC que é 18%, 20%, logo já estamos em 50%. Significa a sua capacidade de criar empresa, mas pagar depois praticamente uma taxa só do dinheiro e das obrigações fiscais acima de 50%, que lucro você poderá conseguir ter. Portanto, a diferença está sobretudo aqui. Portanto, a questão do acesso ao dinheiro, ao capital, a um preço razoável, que é diferente de fato daquilo que está a ser praticado em Moçambique. E nós, quando estamos a dizer livres e proprietários, nós distinguimos os grandes proprietários, que é o capital internacional, que são os grandes investidores, e na prática são os estrangeiros. Nós optamos mais, que esses são importantes para injetar liquidez na economia, para injetar dinheiro, para investir em grandes projetos, mas tem que olhar para os pequenos proprietários. E é por isso que nós propusemos, está a ser praticado agora pelo Estado moçambicano, fomos nós que propusemos que a ideia de que, por exemplo, o INSS há de saber que era só monopólio dos que trabalhavam nas empresas. Portanto, não havia, por exemplo, o INSS, a segurança social, para aqueles que trabalham em nome próprio ou em nome particular. Qual é a consequência dramática disso? É que você, por exemplo, tem ali uma pequena empresinha particular, está ligado ao crédito, está ligado a uma empresa, está ligado à venda de tomate, está ligado, por exemplo, à venda de peça, à lavagem de carro, esses pequenos projetos. Você, enquanto está na vida ativa, enquanto é forte, vai fazer. Mas no primeiro dia que cai doente. Tu não tens a participação, não tem INSS para pagar-te aqueles meses. Quando você tem um acidente de trabalho, tu não pode. Quando tu envelheces, quando morres, o que é que acontece à sua família? E é por isso que em Moçambique era muito perigoso, até continua a ser, porque este sistema não é abrangente. A todos nós achamos que tem que haver segurança social para as pessoas em nome particular, os pequenos trabalhadores. Estamos a dizer, por exemplo, que há muita gente que está a trabalhar em conexão com o grande capital. Por exemplo, se você vende crédito da Vodacom, você está ligado à Vodacom, sem querer ou querendo. Se estás a vender crédito da MCL, da Movitel, se você tem da Movitel, vocês têm uma ligação. Qual é a responsabilidade que estas empresas têm para esses retalhistas? Porque, na verdade, há de ver que quem vende
mais crédito desse grande, são as pessoas particulares. A sua conta e risco que aqui são ignorados pela empresa mãe. Mas essa empresa mãe podia ter iniciativas de como puxar essas pessoas, reconhecê-los como seus retalhistas, ter programas direcionados de formação, mas também do financiamento, esse tipo de coisa. É isso que nós achamos que ia animar, ia permitir que os jovens pudessem ser efetivamente empreendedores. Estamos também a dizer que a atividade econômica... procuraram propor estes... Eu estou a lhe dizer que o INSS agora é possível, você como trabalhador independente, não tirando a parte ser do INSS. pago, porque nós advogamos essa ideia. E sempre que nós podemos, estamos a advogar que as pessoas que estão ligadas ao grande capital, têm de ter proteção, as empresas que trabalham com elas têm de reconhecer estas pessoas. Estamos a dizer isto todos os dias, estamos a lutar. E isto vai acontecer porque é assim em qualquer parte do mundo. Quando você, por exemplo, está na área de venda de milho, tem o grossista e tem o retalhista. E estes são reconhecidos, trabalham em ligação. Ora, se isto acontece na venda de arroz, se isto acontece na venda de batatas, por que não há de acontecer quando estamos a tratar de venda de serviço, por exemplo, de telefonia móvel? Só para darmos um exemplo. Estamos a falar, por exemplo, da área de mineração, em que, por exemplo, as pessoas daquelas zonas descobrem que ali há ouro, descobrem que ali há o minério X, ali há cobre. Olha, começam a sua conta e risco a explorar essas minas. Depois o governo sabe, então esses pequenos mineiros descobriram que ali há um minério valioso. Chega ali, parcela a uma grande empresa com capital e toma. E a pessoa que descobriu aquela mina não tem direito de propriedade? Esta pessoa também tem direito ali é que é de propriedade intelectual. Ali que é a questão. Em algum momento, se calhar, essas pessoas descobrem e não aproximam as entidades para o fazer. Mas quando a entidade pública se dá conta de que há garimpeiros que estão a trabalhar, eles é que descobriram aquela mina, eles têm direito à propriedade intelectual daquela mina. Portanto, eles é que descobriram aquela mina. Portanto, é devido a alguma coisa por ter descoberto. E quando uma grande empresa vem ali fazer o seu trabalho com maquinarias, com outro tipo de capital, acesso a outros mercados, como é que essas pessoas são enquadradas? Não são essas pessoas que devem ter prioridade, portanto, para trabalhar nesta empresa, por exemplo? Não são essas pessoas que devem ter prioridade, por exemplo, na cadeia de valor, por exemplo, da venda deste minério e no outro espaço subsequente? Esta é que é a ideia que nós, como MDM, temos. Não, é aí, sim, senhor, onde as grandes empresas, o grande capital internacional, externo, sobretudo, deve trabalhar de mãos dadas com o capital nacional. Podemos falar, por exemplo, em termos de pescado. Nós temos tantos pescadores a fazer o seu trabalho, a pescar, a alimentar a nossa população. De ver que a maior parte são esses pequenos pescadores. Ora, o que é que acontece na cadeia de valor? Quanto é que aquele que tem uma indústria, por exemplo, que está a fazer o tratamento deste peixe, a colocar nos outros mercados, qual é a cota de cada um? Isto também podemos falar, por exemplo, a nível da agricultura. Alguém está a produzir milho, está a produzir batata, mas a cadeia de valor, como é que é criada? Por exemplo, se este primeiro, o camponês, está a vender, por exemplo, a 10 meticais, tem sentido que o outro que vai vender no mercado venda a 20 quando comprou a 10? Ou tem que haver aqui uma forma justa de que não, desde que sai, você vai receber tanto, vai receber... Então, assim a cadeia fica organizada. São essas ideias que nós acreditamos que ao transformar e a tornar os moçambicanos efetivamente empreendedores inseridos, não esta lógica predatória que estamos a ver. Você descobriu a mina, depois vem uma grande empresa, toma. Você está a trabalhar na cadeia, por exemplo, de valor em termos de agricultura, mas tem um grande armazenista. Aquilo que se viu, o escândalo que se viu este ano no algodão, em que a marcação do preço, não é? Os grandes vendedores, comerciantes, compram a preço de banana e vendem. Não? Nós defendemos que não. Devia haver, neste circuito,
uma justeza para todos, para que todos possamos crescer em comum e não uns crescer e outros ficar amputados. São essas ideias que nós achamos e essas ideias estamos sempre a falar, a partilhar, como estamos a fazer agora, porque nós acreditamos nos pequenos proprietários. Nós acreditamos que os jovens podem fazer este país se haver uma articulação e, sobretudo, a economia não deve estar no Ministério. Voltamos a falar sobre a economia na segunda parte do nosso programa. Vamos a um curto intervalo, não sai dali, até já.